Lindo esse brinco! O seu também, a gente podia fazer troca. Que lindo esse brinco, Jaque! Tudo bem? Tem no Brasil? Tem no Brasil! Tem. Por que arco-íris? A semana promete bons ventos, bons ares, bons astrais? Então, na verdade, como a gente vai falar de uma semana tensa, a ideia do arco-íris é a esperança. Né? A gente sempre brinca e fala assim, no fim do caminho sempre tem um arco-íris, não é? Então a gente precisa manter a esperança e também a ideia do arco-íris é brincar um pouco, o lúdico. Não é? Que anda em falta e sempre faz bem, não? A gente precisa de mais bom humor, porque tá tudo tão difícil, né? Então a gente, o brinco ele faz desconstruir um pouco, menos sério, mais divertidinho. Essa é a ideia. E por que a semana tá tensa? Os astros estão... Então, é assim... Em desarmonia. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um eclipse. E o eclipse, que acontece em diversos no ano, esse é o terceiro, ele é sempre um momento onde ele tira um pouco de luz. O eclipse, quando a gente imagina... Eclipse do Sol. Isso, eclipse do Sol em Câncer. Então, a gente sabe que cancerianos e capricornianos serão os mais afetados, mas todos nós, porque é um momento onde... há uma falta de luz, então energeticamente nós ficamos mais introspectivos, mas num aspecto desanimado, entristecido, e aí é aquele momento onde você amplia tudo do negativo. E aí a gente precisa, por isso que a gente precisa ter esse alto astral de não cair nessa história que às vezes nos puxam, né? Para trazer a luz. Exatamente, para trazer luz, para trazer cor e também para ter paciência, porque é assim, Regina, o eclipse, ele sempre é um gatilho para deixar algo que é velho e que te aprisiona em alguma situação e aí você não consegue andar. Então o que ele faz? Ele te desconstrói numa situação para que você tenha que se mover e aí você vai para o novo. Não tem jeito para todo mundo. Tá. E ele vem com isso forte nessa semana. Perfeito. Então vamos para a previsão, começando pelo signo de Áries. Isso. Então vamos lá falar no geral para arianos. Essa é uma semana muito legal para pensar no físico, cuidados. Arianos, eles por natureza são esportistas. Tem essa energia mais da atividade, mas eles não têm muita paciência para comer com calma ou eles são muito do fast food. No geral a gente está falando. Sim. E essa é uma semana boa para cuidar do físico, para mudar hábitos alimentares, para trazer uma alimentação mais saudável ou para fazer uma consulta no médico. Há um olhar sobre o corpo e uma facilidade de dizer assim: isso aqui não me faz bem, Coca-Cola não vai dar, eu vou parar, e consegue, é bom para isso. Tá bom. Previsão para a semana de quem é do signo de Touro. Isso, então Touro ele tem um bom momento para as questões afetivas. A gente sempre pensa assim, que há um movimento no céu que ativa uma casa, e a gente tem a casa 5, que é do amor, dos filhos, do lazer. Então essa é uma semana boa para... flertar, principalmente para quem está em busca de um parceiro. É sempre uma motivação a mais e também muito criatividade. Então a sugestão que eu dou é o seguinte: veja e seja visto. Pinta convites e tal, vá, porque há possibilidades, aqui é afetivo e não profissional, de conhecer alguém ali e engatar alguma coisa, isso, exatamente. Tá. A previsão para o signo de Gêmeos. Então, e aí Gêmeos, eles estão num momento mais introspectivo, mais sossegadinho, querendo ficar mais em casa, receber, e tem uma coisa bacana para geminianos que gostam de cozinhar, esse pode ser um bom momento para pensar em alguma atividade ligada à comida, mesmo que seja fazer quentinhas e vender ali para os conhecidos, não é? Há uma criatividade para trabalhar em casa e principalmente com o que a gente chama de nutrição. Então, uma nutrição mais saudável, esse é um bom momento para pensar nisso e engatar para as próximas semanas. Nutrição no sentido literal, porque eu conheço muitos geminianos que são jornalistas e tal, então não é nutrição de informação,
nutrição e tal, Não, nutrição não. de comida. É nutrição de pôr a mão na massa, como acontece aqui, de fazer Perfeito. a coxinha e tal. Mas principalmente trabalhando dentro de casa, Ótimo. criando ali um setzinho de uma cozinha ou abrindo um espaço que eu vejo que é criativo. Eu tenho um espaço ali, eu vou abrir um restaurante de comida caseira, que é muito legal, que é saudável. É uma boa ideia. A semana para o signo de Câncer. E aí, cancerianos, eles estão numa fase boa de trabalhar a autoestima. E é muito importante porque a gente tem um eclipse pegando em cima deles. Então, naturalmente, há uma necessidade de se valorizar mais. E essa semana, com o eclipse, o que ela faz com os cancerianos? Ela faz com que ele olhe o que ele pode deixar ali no convívio familiar que o segura profissionalmente. Porque vamos pensar uma coisa, vamos supor que você é uma canceriana, é casada e você tem algumas propostas de trabalhos fora e seu marido está sempre te segurando por questões que não são profissionais, eu não quero que você fique, isso. E aí, esse é o momento de rever isso e conseguir lidar, porque muitas vezes ele não tem tanta expansão profissional porque sempre há uma manipulação em casa. Assim você vai ficar fora, ou você vai chegar tarde, e aí isso segura às vezes o profissional. Então é um bom momento para negociar tudo isso. Ótima dica. Leoninos? Então, leoninos, esse é um momento muito legal, porque assim, a gente tem Marte no signo de Leão. Então há muita energia aí. Como Marte está retrógrado, Regina, o que ele ensina para o leonino? Que nem sempre estar na frente, ali em cima do palco, é o melhor lugar. É o melhor lugar. Às vezes, e Leão, ele tem essa fase boa para pensar sobre isso. Às vezes, os bastidores, onde você, sem ser notado, vê o campo como um todo, é muito melhor para você trabalhar ou responder às necessidades. Então, essa é uma fase onde eles são puxados para trás, não para tirar a luz, mas para crescer emocionalmente. Ótimo. Para o signo de Virgem. Então vamos lá. Hoje, segunda-feira, dia 9, Vênus entra em Virgem. E aí o que ela faz? Ela ativa todos os virginianos no seu melhor. Então querem estar mais bonitos, estão mais sensuais e sedutores. E virginiano, por natureza, é meio tímido. Então é uma temporada aí de 4 semanas onde as pessoas vão comer na mão desse signo. Olha! Ficam mais carismáticos, e aí isso é muito bom no relacionamento com o outro, porque naturalmente o virginiano, quando ele gosta, ele é crítico. Se você estiver envolvido com o virginiano, na hora que ele estiver te detonando de crítica, é porque ele se apaixonou. Fui casada com o virginiano e nos damos bem até hoje, é o pai da minha filha. Então você sabe muito bem disso, eles só criticam quem eles amam. Exato. E nesse momento eles conseguem suavizar isso aí e até trabalhar com questões que, em vez de demonstrar amor sendo útil, demonstrar amor com palavras, que é muito difícil para esse signo. Eu sou casada com virginiano. É mesmo? Eu sei muito bem disso. Sei do que eu estou falando. A semana para os librianos. Então, librianos, esse é um momento mais de recolhimento, que não tem nada a ver com tristeza, mas assim, de ficar mais com ele mesmo, tentar entender o que ele está passando emocionalmente. E essa é uma fase boa, Regina, para todos aqueles que têm uma ligação com arte, que é muito natural desse signo regido por Vênus, principalmente artes manuais. Então, aqueles que trabalham com pintura, com argila, com gesso, com cerâmica, essa é uma fase boa de redescobrir talentos e, nesse momento de introspecção, criar algo novo. Tá. E a semana para quem é do signo de Escorpião? Então, Escorpião, a gente tem uma ativação da casa 11, que é a casa do grupo, do outro. Então, essa é uma fase muito boa de buscar outras pessoas para fazer um trabalho colaborativo. Há uma facilidade no escorpiano, nesse momento, em vender uma ideia e trazer gente que contribua com a sua ideia. Então, o grupo, que nesse signo não é tão fácil, porque é um signo mais fechado e mais individualista, o grupo é uma bênção. Ele consegue pegar coisas do outro e aí criam, eu falo que é aquela
sabe aquela colcha de patchwork com ideias? Sim. Então é muito bacana. Que quando junta dá certo. Dá certo, e ele ali como um agregador, porque ele está com essa facilidade de pegar ideias e também de delegar, que não é muito fácil para esse signo. Agora, semana para sagitarianos. Sagitarianos, a gente tem uma movimentação no ponto mais alto do nosso mapa, que é a casa 10, que a gente chama de meio de céu, que é onde todos queremos chegar, na verdade. Sim. Não é? O ponto mais em cima. Aí o que a gente tem nesse momento? Uma facilidade de ser, as pessoas que estão trabalhando perceberem, eles conseguirem vender melhor as suas capacidades, serem reconhecidos, uma conversa mais fácil com o superior. Então, assim, se tem alguma coisa para propor como ideia ou até pedir promoção, enfim, esse é um momento bom, porque a gente tem a Vênus lá, e aí a Vênus na 10 diz o seguinte: vai que eu seguro na sua mão. E também é um momento bom de rever o visual, o marketing pessoal, que pode ser um cabelo diferente ou, sei lá, alguma coisa que valorize nessas questões de trabalho. Ótima semana, hein? É legal. Sagitarianos. É legal. Para o signo de Capricórnio. Então, capricornianos, eles estão numa fase que a gente já tem dito, parece que é repetitivo, mas não é. O que acontece? A gente tem o regente, que é Saturno, que é aquele que põe limites, que ensina a todos nós que se você não andar com as suas perninhas no tamanho da sua perna, você vai cair. E ele tem feito isso com o signo de Capricórnio. Então, essa é uma fase onde ele está revendo todas as suas crenças. Precisa ter só um pouquinho de atenção, porque às vezes pode pintar um certo ceticismo. Sabe aquela coisa assim, está dando tudo muito errado e eu estou perdendo a fé em Deus? É só aquela descrença. Uma fé. Isso. E não pode, de jeito nenhum, porque a fé é o que nos leva, não é? Então, se você perde essa fé, mas é só um momento onde ele está testando. Aí eu brinco e digo o seguinte: prove de outras praias. Então, assim, quanto à religião e filosofia de vida, procure outras informações, frequente outros lugares, porque a gente sempre vai achar um lugar onde nós somos mais bem recebidos. Sem dúvida. E Capricórnio tem uma boa semana para descobrir a sua fé e fortalecer aí. Agora o seu signo, Aquário. Então, aquarianos, essa é uma fase onde há a necessidade de virar fênix, porque a gente está falando de uma casa, que é a 8, da transformação. Então, esse é o momento de rever e deixar coisas. O eclipse já vai fazer isso com todo mundo, mas no aspecto de aquário, é de deixar talvez alguns hábitos que não sejam muito legais. Tem um tema muito forte nesse momento, ligado a inventários, a questões legais, a dívidas. É necessário negociar, porque o eclipse, às vezes, ele traz à tona tudo. Então, acelera um pouco. Isso, isso, porque é um gatilho, ele acelera. Tá. Então, tá com dívida, tá com a corda no pescoço, tem que abrir, chama ali quem pode ajudar, porque pode ser uma boa fase para isso. Tá. Como você disse, mudança de hábito, é uma boa semana para quem quer, por exemplo, parar de fumar? Muito, muito. Tudo que me faz mal e que eu não consigo deixar, o eclipse te ajuda. E às vezes ele ajuda não com uma ficha caindo fácil. Eu parei de fumar. Não, é assim, eu acordo com o coração disparado e achando que eu vou me infartar. E aí eu falo, opa, é o cigarro. Tá. Então, o susto é muito legal, porque é uma mudança radical e aí você não volta atrás. Peixes. Então, o seu signo, Peixes, momento bom para o social, porque nós temos Vênus na casa do parceiro. Os piscianos estão com Vênus na casa 7, que é a casa de Virgem. Então, o que acontece? Essa é uma fase onde há facilidade em fazer parcerias. A gente tinha falado de parcerias anteriormente num grupo, agora é uma parceria única. Então, vamos supor, você vai criar um livro, alguma coisa que você está querendo fazer. Você tem alguém que você considera que é muito pragmático, que tem aquilo que te falta. Piscianos são super sensíveis, mas às vezes falta uma certa praticidade. Então, traz alguém, que eu falo que é alguém de terra, para ser a base do projeto. Então, há essa possibilidade de criar um projeto através de um outro
que seja tanto no profissional ou alguma coisa em casa. E esse é um momento também bom de aqueles que estão com algum tipo de relacionamento fazer algum elo mais sério. Então, vamos morar juntos, mas com um olhar prático de uma Vênus em Virgem, que não é um olhar assim, você gasta X morando junto e eu X. Então vamos ajuntar e reduzir isso, que é essa coisa prática. Então é uma semana boa para parcerias profissionais e amorosas. E amorosas, de marcar casamento, não casar nessa semana, mas marcar casamento, começar a olhar um apartamento de morar juntos e aí vai haver redução de custos. Tá. Coisas práticas ligadas a essa parte afetiva. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta e aí você vai dar dicas de looks para cada signo. Para cada signo, para essa semana, para a gente contornar essa energia que gera, assim, uma certa baixa energética e a gente não pode deixar isso acontecer. Não mesmo. Quanto mais informação, mais elementos a gente tem para driblar a situação, né? Essa é a ideia. Até daqui a pouco, Tá então. bom. Jaque. Signo Jaque, a semana vai ser meio tensa, né, Jaque? Verdade. Você tá linda com esse Obrigada, look. obrigada. Linda com esse arco-íris, 2, né? Um cada orelha. Discreto, né? Então a semana tá tensa, a gente vai compensar com Isso, o a gente astral vai do look. compensar com equilíbrio emocional, trazendo serenidade, paz, para a gente saber respirar fundo e dizer, ok, isso é só um desafio, Vai passar. Bola para frente. Então vamos lá, começando pelos signos de A gente vai começar pelos signos de fogo. fogo, Áries, Leão e Sagitário. Isso. E aí o que a gente tem? A gente está pensando em produções com azul. O azul é serenidade, é calmaria, ele traz essa necessidade para um signo, Regina, que por natureza o sangue ferve muito fácil. Não é verdade? E essa é uma semana onde signos que tenham essa impulsividade muito grande pode meter os pés pelas mãos. E aí o azulzinho num look completo, como é a sugestão aqui, para Áries, Leão e Sagitário, ele faz com que ele tenha mais discernimento e ele não responda na lata e ele diga ok, tranquilo, eu vou esperar você me dar a resposta. É essa a ideia da semana. Porque às vezes a reação é impulsiva, mas a consequência né, fica Exatamente. ali. E esses signos, eles tendem a reações instintivas. E aí depois quando já aconteceu, ele falou, meu Deus do céu, como eu agi assim? Então o azulzinho, ele faz essa, sabe, principalmente esse tom celeste que é super clarinho, é suave mesmo. Tá ótimo. Agora outra sugestão para os signos de terra, Isso. Touro, Virgem e Capricórnio. Isso, e aí outra cor fria, que é o lilás, pode ser o roxo também, onde a gente vai trabalhar com essa questão da contemplação e de um movimento de autoconhecimento. Esse tipo de tom, o que ele faz com a gente? Ele faz com que a gente busque internamente os nossos recursos, principalmente para entender. Que interessante. É muito legal. É uma cor ótima para meditação, inclusive. Tanto de looks quanto pintar um ambiente para estimular isso. E também para trabalhar a criatividade. A criatividade de uma resposta mais serena e mais madura, em vez de ser meio visceral, que isso vai acontecer muito essa semana. Próxima sugestão para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Isso. E aí a Tudo gente... coisa suave, hein, Isso, Jaque? essa é a ideia da semana, que como eu falo assim... Vixe, preciso mudar meu figurino, que eu tô toda no vermelho. Sério? Preciso mudar. O que acontece? Como a gente tem uma semana de ebulição em função do eclipse, a ideia é que, através dos looks, principalmente quando a gente pensa em tecidos leves, que tragam maleabilidade, Fluidez. jogo, e isso, fluidez e jogo de cintura, com esses tonzinhos de calma, muita calma nessa hora, porque a gente vai precisar disso. Perfeito. Agora, por fim, os signos de água, se não me engano, né? Isso signos de mesmo. água que são Câncer, Escorpião e Peixes. E aí, o que a gente tem? A gente tem não só a suavidade do nude, que ele também reduz temperatura, ele diminui a agressividade, mas essa é uma cor interessante porque ela traz um sentido prático, de análise, que também é muito bom numa semana conturbada.
eu não só tenho a tranquilidade de responder com mais calma, mas também aqueles recursos práticos e o nude, esses tons que puxam para a terra clarinho, eles fazem isso. Então, para a água, esse é um bom momento, porque muitas vezes, quando a situação está conturbada, os signos de água, eles ficam mais frágeis e aí eles respondem de uma forma errada. Todo mundo, mas os de água com mais força. Então, esse nude, que pode ser um begezinho, uma areia, um creme, o que ele faz? Ele ancora, e é necessário uma ancoragem para a água nessa semana. Nos signos de água, quando você diz que eles respondem de uma maneira errada, o que é uma maneira errada nesses signos? Então, é de uma forma emocional. Tá. Então, ele ouve alguma coisa, ele não é tão impossível quanto o fogo, mas pega no pessoal. E muitas vezes não é pessoal a coisa. E aí ele responde, ele fica magoado, e aí ele responde de uma forma errada, e aí fica complicado depois para consertar. Para consertar, essa é a questão, né? As consequências depois para consertar dão um trabalho, e leva às vezes, tempo. Isso, e às vezes cai num choro, quer dizer, e a terra, ela vai falar assim, não é pessoal, vamos reagir de uma forma prática, vamos ancorar. Essa é a ideia dessa semana. Perfeito. Ele ficou viradinho certo o tempo todo, agora que eu vou me despedir, ele não vai virar. Porque ele é muito grande, Regina. Jaqueline Cordeiro é astróloga, ela tem um site super interessante que se chama esoterissima.com.br e o Instagram da Jaque é @jaqueastróloga, Jaque com K, Jaque Astróloga. Isso. Algum curso, workshop, alguma coisa? Ela sempre tem. Então, deixa eu dar uma dica muito legal. Amanhã, dia 10, rola, terça-feira, está acontecendo de novo lá na Beleza na Web, na loja física em Moema, uma palestra muito linda que faz muito sucesso, que é signos e perfumes. Então, como é que a gente associa? É muito lindo associar esses dois temas das notas olfativas com os signos e como é que a gente pode ajudar no nosso dia a dia, principalmente nessa semana de eclipse, que tipo de perfume para cada signo, para a gente ir numa reunião, ir no encontro afetivo. Acontece lá e a gente vai passar via live no Instagram também. São 2 horas, de 6 às 8 da noite, é fofo. Live só no Instagram ou no Face também? No Instagram, no Face, vai estar eu e um perfumista muito bacana, que é o Fábio Navarro, que a gente vai fazer essa dobradinha muito de signos e perfume. É um tema adorável, então quem não puder ir, pode assistir e acompanhar, que vai ser fofo. Boa semana pra gente, gente. Já que depois te conto. Beijo. Vou mudar todo o meu figurino, que tá no vermelho, no laranja, não é nude. Reduz, vai pro frio. Obrigada, bom feriado pra você.